Olá, graça e paz, mais uma vez comentando a carta, a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, a pedidos, capítulos 3 e 4. Eu estou meditando, já falei sobre o capítulo 1, capítulo 2. Paulo começa com a saudação, né? A introdução da carta costumeira. Ele começa a falar sobre a doutrina da liberdade. Paulo repreende os cristãos da Galácia, os Gálatas, por terem afastado da verdade, da justificação pela fé, e diz a eles que a experiência espiritual deles não tinha nenhuma ligação com a sua observância da lei. Paulo, apresenta então o argumento de que a justificação em Cristo se dá pela fé, sem as obras da lei. Os seus pontos principais, Paulo argumenta que Abraão, o amigo de Deus, não foi justificado pelas obras, mas pela fé. Assim, o seu filho de Abraão não é aquele que observa a lei de Moisés, mas aquele que é justificado pela fé. A aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança de fé. Isto não tem nada com a aliança de Moisés, que era uma aliança de obras. A aliança de Abraão ocorreu primeiro, mas sem a lei, com a sua maldição, foi acrescentada depois, não é? Então, Paulo explica em seguida que a relação entre as alianças de Abraão e de Moisés, se a bênção de Abraão tivesse de vir pelas obras da lei, então a recepção dessa bênção seria condicional à guarda da lei. A aliança com Abraão, porém, é incondicional. Paulo então explica o propósito da lei. Ele fala que a lei serviu para nos mostrar e nos ensinar o quanto nós contra o seu apostolado, né? Ele faz uma apologia, uma defesa, como nós chamamos, do seu apostolado. A autoridade apostólica de Paulo, ao mesmo tempo, ele faz a defesa do evangelho contra a falsa doutrina dos gnósticos, que ensinavam a doutrina da gnose, a heresia, né? E os judaizantes. Então, Paulo passa a demonstrar, o apóstolo Paulo, aos Gálatas, pela afirmação do Antigo Testamento, que eles também enfatizavam que a lei não pode justificar ninguém. Ele fala em Romanos que pelas obras da lei, nenhuma carne, nenhuma pessoa, nenhum ser humano na face da terra poderia ser salvo ou justificado. Então, Paulo, ele fala o seguinte: foi por obras da lei que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Gálatas 3:2. Não é? Então, Paulo, ele destaca essa questão da circuncisão, está associada à ideia da purificação. Deus quer que o seu povo tenha um coração purificado. Está lá em Deuteronômio 10, verso 16. E só Jesus pode fazê-lo, pela fé. Então, os judaizantes, os mestres judaizantes, né, os falsos mestres, falsos doutores da lei, da época de Paulo, chamados judaizantes,
Eles se baseavam no texto de Gênesis 17, de 9 a 14, que registra o momento em que a circuncisão ela foi instituída, que é uma cerimônia judaica, né? Todo menino com a idade de 8 anos ou 8 dias de vida, 8 dias de vida, ele era circuncidado. Então ela foi instituída como a parte da aliança. É no entender que através de ser descendência de Abraão, os fariseus acreditavam nisso, os essênios, os saduceus, os judaizantes, os doutores da lei, os escribas, eles acreditavam nisso. Por serem descendência de Abraão, eles estavam salvos, e por praticar o rito da lei, uma delas era a circuncisão. Então, Paulo passou da experiência dos Gálatas para a de Abraão. Foi pela fé no único Deus que o Senhor o chamou para abençoá-lo e fazer dele uma grande bênção. Portanto, os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. O apóstolo Paulo se aprofunda no tema e demonstra que Deus tinha plano de justificar pela fé os gentios e queria abençoar todas as nações por meio de Abraão. Por isso, anunciou-lhes a boa nova, o evangelho, né? O evangelium, né? O evangelho, a boa nova, notícia alegre, notícia feliz, boa nova, Gálatas 3:8. Então, Paulo fala assim: é evidente que pela lei ninguém, vamos repetir, vou falar com o pastor Charles, pastor presidente, fala: ninguém será justificado diante de Deus. Conclui o seguinte argumento, baseado em Abacuque 2:4, citando o profeta do Antigo Testamento, cuja mensagem era aceita pelos judaizantes. O justo viverá pela fé. O tzadik, o justo. E se ele recusar ou recuar, a minha alma não tem prazer nele. Gálatas 3:11 e Abacuque 2, versículo 4. Então, segundo Paulo, nos foi concedida esta graça, pois não a merecemos, só recebemos mediante a fé no Senhor Jesus. Efésios 2, de 8 a 9. Cristo nos resgatou. O verbo aqui, resgatar, no grego koiné, de Gálatas 3:13, é exagorazo. Exagorazo. Vem de outro verbo que significa comprar escravos, libertar, né? Entendeu? Então, a lei, ela não vivifica o homem, não o transforma, logo, não pode conceder salvação. O pacto abraâmico foi instituído 430 anos antes da lei. Então, esta não deve ter o poder de revogá-lo. O pacto, a promessa. A lei guiou o povo até a chegada daquele que seria o descendente da promessa, Jesus. Daí, a lei, a Torá, tornou-se obsoleta, totalmente impotente e inoperante para nos levar até Deus. A lei conduziu até Cristo, porque Cristo, segundo Paulo em Romanos e a carta aos Gálatas, que é a carta que nós estamos estudando, Cristo, ele é a herança da promessa, é o descendente de Abraão. E nós somos descendentes, alvo da promessa e dessa salvação em Cristo. Recebemos
a promessa pela fé, não é? Então, a lei aqui, Paulo explicando, ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Vem a palavra aio, paidagogos, que vem da palavra pedagogo, pedagogia. Era um escravo, segundo Gantry e Asa Holt-Kebrit, que é um estudioso do Velho e do Novo Testamento. O pedagogo, o escravo, era aquele que cuidava dos meninos para levá-los à escola romana e grega. Era um supervisor moral, uma espécie de professor, tutor, ama seca, com poder para disciplinar que os vigiava. Sempre representando nos vasos, com uma vara na mão, tomando conta das crianças, né? Aqueles vasos ali de cerâmica que existe ali na Grécia, em Roma, né? Pinturas de cerâmica, né? De argila, uma pessoa ali, um escravo com uma vara na mão para disciplinar os filhos, as crianças, e levá-los e conduzi-los para a criança, para a escola, que era uma instituição de ensino. Daí a palavra paidagogos, aio, né? Pedagogo, que vem da palavra pedagogia. A lei tomou conta de nós. Somente, estou lendo aqui na íntegra, C.J. Almen, comentário bíblico Brodmann, Rio de Janeiro, da editora Joep, volume 11, 1985. Olha o ano, 1985, C.J. Allen. Comentário bíblico Brodmann, Brodus, da editora Joep, volume 11. A lei tomou conta de nós, somente Jesus pode nos perdoar e nos justificar pela fé. Gálatas 3, 19 a 24. A lei teve um mediador humano, Moisés, o servo que recebeu no Monte Sinai. Gálatas 3, 19 e Hebreus 3, 5. A graça nos aponta para o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho, que consumou a obra da redenção, morrendo em nosso lugar no Monte Calvário. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo tornam-se filhos de Deus. Os que estão em Cristo se despojaram do velho homem em pecado e foram revestidos pelo novo Adão, novo homem, por Jesus Cristo. O batismo é um símbolo da transformação que se operou no interior daquele que crê. Em Cristo somos novas criaturas, segundo a Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo a Coríntios 5,17. Então, nós em Cristo somos novas criaturas. Então, Cristo, ele é o mediador, ele é o penhor da nossa salvação. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, né? Advocatus est, nosso advogado, né? E ele assumiu a promessa. O descendente de Abraão, Jesus, de Jacó, ele tornou nossa eterna salvação. Em Cristo nós somos novas criaturas. E não importa se somos judeus, gentios, gregos, prosélitos, escravos ou livres, homens ou mulheres, pobres e ricos, cultos ou incultos, porque todos nós somos um em Cristo, porque nós pertencemos a Cristo, tornando-nos descendência de Abraão, e herdeiros e co-herdeiros da
promessa. Gálatas 3, de 25 a 29. Nós somos herdeiros. Somos filhos. E a Bíblia fala em Gálatas, Paulo vai dizer que nós somos adotados e considerados como filhos legítimos, gozando, herdando, adquirindo os mesmos direitos, deveres e privilégios de filhos em Cristo. Que maravilha! Esse Deus que nós cremos e adoramos, Jesus. E que muito bom ler a palavra de Deus, e convido você a estudar, na verdade, Fabrício Barreto Gonçalves, as cartas do apóstolo Paulo, o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada. Deus tem uma bênção para você, meu amigo, minha amiga, caríssimos irmãos. Curtam nossa live, deixe o seu like aí, entre no nosso canal YouTube, adiciona, seja um participante do nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves. Que Deus abençoe. Amém.